Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que a graça amorosa de Deus invada o seu coração neste terceiro domingo da Quaresma. Um convite a fazermos a experiência de acolher Jesus, o templo de Deus no nosso meio. Que nós possamos viver essa experiência bonita que o domingo nos propõe, de acolher a palavra santa do Senhor que fala aos nossos corações. Vamos ouvir o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não lhe dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós somos chamados a acolher cada vez mais essa proposta de Deus em nossas vidas, este chamado que o Senhor faz a cada um de nós a segui-lo e a servi-lo. E se nós bem percebemos, cada domingo que nós vamos experimentando neste tempo quaresmal é uma oportunidade que temos para nos aproximar sempre mais da verdade de Cristo e da verdade da sua ressurreição e da sua vida. Jesus, ele tem uma atitude que assim no primeiro momento pode até chocar a gente, né? A gente não está muito acostumado a pensar em Jesus fazendo um chicote para poder afastar as pessoas que estão ali no templo. É uma imagem que no primeiro momento choca, né? Cria uma certa visão que não corresponde muito àquilo que muitas vezes temos de Jesus em nossa mente. Pois é, ele fez isso. Ele se colocou ali numa atitude de correção de um problema. Por quê? Porque o templo, que é lugar de encontro com Deus e de lugar de encontro dos irmãos, estava perdendo esta dimensão. Por quê? Porque o comércio estava tomando conta daquele espaço e daquele lugar que deveria ser espaço de fraternidade, espaço de partilha, espaço de as pessoas colocarem as coisas em comum. Então, aquele lugar de encontro estava aparecendo agora como um lugar apenas onde se comercializavam coisas e comercializavam tais coisas em vista do sagrado. Então, sagrado que perde a dimensão da espontaneidade do sagrado e que agora ganha uma dimensão muito comercial. E Jesus, então, chama a atenção para isso, tendo esta atitude de expulsar dali aqueles que estão fazendo do lugar sagrado um lugar de comércio. Então, é uma retomada que Jesus faz do objetivo do templo, que é o lugar de encontro com Deus. E aí, querido irmão, querida irmã, essa atitude de Jesus faz a gente pensar também nos nossos templos, né? Como que nós estamos cuidando dos nossos templos, das nossas igrejas? Eles são lugares de encontro,
lugar que leva as pessoas a fazer uma experiência com Deus e uma experiência também de fraternidade, ou os nossos templos são lugares frios que não possibilitam este encontro? É um questionamento que nós devemos fazer sempre, né? Nossas assembleias, nossos encontros para celebrar, eles possibilitam o encontro ou tem tantas outras coisas que podem atrapalhar? Às vezes os barulhos, né? As pessoas que às vezes chegam e conversam demais, às vezes durante a celebração, né? O celular que às vezes toca, são pessoas que conversam durante a celebração, que não conseguem ficar quietas, que não se atêm para o lugar onde estão, que não se atêm para a necessidade de estar bem neste lugar, para que o coração seja preenchido de verdade por aquilo que o Senhor quer nos dar através da participação do ato celebrativo neste ambiente que é sagrado, assim como sagrado é o nosso coração, que é lugar onde habita Deus. Então, pensemos nos nossos templos. E aí a gente pensa então no templo que é também o nosso coração, né? O que está tomando conta do nosso coração, né? Tantas coisas, às vezes, a gente vai colocando aqui dentro, né? Então, a gente também tem que deixar Jesus, nessa quaresma, expulsar essas coisas que têm tomado conta do nosso coração, que têm levado o nosso coração a perder essa dimensão de lugar de encontro com Deus e de lugar onde Deus habita. Porque se a gente enche demais com tantas coisas, se a gente enche demais com tantas situações que não são de verdade boas, que não levam de verdade ao encontro, aí a gente impede este encontro de acontecer. Então, o templo, a igreja, é lugar sagrado deste encontro com Deus, e nós devemos cuidar dos nossos espaços sagrados para que eles permitam este encontro, e também o nosso coração é lugar de encontro com Deus. Por isso, cuidemos, né, bem do nosso coração. Busquemos que neste coração Deus possa habitar. E para isso é preciso tirar aquilo que nos impede de verdade de viver uma vida realmente segundo o coração de Deus. Então, peçamos a Jesus a graça hoje de que Ele expulse também aquilo que em nós não é bom e que desvia o foco do templo, que é o nosso coração. Depois, queridos irmãos e irmãs, há neste evangelho um anúncio da ressurreição, né? Quando Jesus fala, né, que destruí este templo e eu o reerguerei em 3 dias. As pessoas que ali estão ficam, né? Como é que ele diz que vai reerguer este templo? Demorou tanto tempo para fazer, agora ele derruba e vai fazer novamente? Em 3 dias, né? Nós demoramos tantos anos para fazer, como é que isso vai acontecer? Só que eles não compreendiam que Jesus estava falando do templo mais importante, que é Ele mesmo, é Jesus, né? Jesus é o templo de Deus no mundo, é aquele que faz com que este encontro da humanidade com Deus, ele possa acontecer de uma forma plena. Então Jesus está falando dele mesmo, é Ele o templo de Deus que vai realmente ser destruído, né? A morte vai tocar Jesus, mas em 3 dias esse templo será novamente refeito, né? O templo que é Jesus vai se reerguer, vai ressurgir. Então aqui há um anúncio, né, da ressurreição. Jesus anuncia a ressurreição. Os discípulos, de certa forma, assim como todo mundo que está ali, certamente não compreende aquilo que Jesus está dizendo naquele momento, né? Porque não tinham essa percepção, não tinha esta visão da ressurreição. Como eu disse numa reflexão esses dias, eles não sabiam o que era ressurreição, porque quem vai ressuscitar de verdade é Jesus, né? Então ele abre as portas da ressurreição, ele inaugura a ressurreição. Então os discípulos não sabem de que Jesus está falando, porque não tinham experimentado isso, esta verdade acontecer. Então eles vão compreender a fala de Jesus, a atitude de Jesus, depois que Jesus ressuscitar. Porque a ressurreição de Jesus
primeira e abre as portas para a nossa ressurreição. Então Jesus é o templo de Deus e nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a duas atitudes. Primeiro, habitar esse templo, estar no coração de Deus. E depois, deixar que este templo habite o templo que somos nós, habite as nossas vidas. Então, que nós peçamos também esta graça de buscar sempre estar em comunhão com Jesus, o templo vivo de Deus, e também de deixar Ele habitar verdadeiramente o templo do nosso coração. E eu desejo a você um bom domingo, que nós possamos viver bem este terceiro domingo da Quaresma, deixando o templo que somos nós ser tomados pelo templo vivo de Deus, que é Jesus Cristo. E assim fazer dos nossos templos, nossas igrejas, lugar onde se pode celebrar com dignidade, lugar onde nós podemos nos encontrar entre irmãos e, por consequência, encontrar-nos cada vez mais com Deus através da sua palavra e através da Eucaristia de uma forma especial. Amém? E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, fica com Deus, um abraço forte, um bom e santo domingo.